vereadora Guida Calixto tem a tribuna por até 10 minutos. Presidente, a minha fala com relação a esse item é uma preocupação que eu tenho, né, por conta desse tipo de serviço que é realizado. A gente viu nos últimos anos um avanço aí na privatização, na terceirização do serviço da assistência social nos municípios. Esses serviços são terceirizados muitas vezes e são repassados aí para entidades que muitas vezes a gente vê a ausência e participação dessas entidades. Não sou aqui contrário à participação, ao serviço dessas entidades. O que eu tenho muita dúvida é com relação como prestados esses serviços e como isso fica e como esses serviços são fiscalizados. Quando eu penso nesse tema, por exemplo, eu uso como exemplo agora recentemente o que foi aquele fato terrível que a gente viu com aquele menino que estava preso no tambor, né? Que a gente sabe muito bem que ele era assistido por algumas entidades e que essa fiscalização não foi realizada. Então, eu tenho muita dificuldade com relação à aprovação desses tipos de projeto. Sei muito bem que isso é mexer num vespeiro, porém, eu entendo que seria necessário um espaço de debate, um espaço para se conhecer melhor, né, esse tipo de aprovação, desse tipo de trabalho, de terceirização, porque isso é a privatização e é a terceirização também dos serviços de assistência. E que nós estamos vendo no nosso município que muitas vezes, por mais que se repasse essas verbas, esse tipo de serviço não chega na população mais vulnerável, como a gente vê ainda muitos, né, de nossas crianças, de nossos adolescentes, da população vulnerável ainda não sendo atendida, mesmo sendo repassado esses volumosos recursos para essa entidade. Então, a minha preocupação é com relação a essa fiscalização, se o poder público está fazendo essa fiscalização, se a gente tem o resultado desses serviços, né, se a gente tem o acompanhamento, né, desses resultados, e a impressão, e não só a impressão, né, a partir de tudo isso que está acontecendo e dessas notícias desses serviços, né, da falha, muitas vezes, desses serviços, a gente tem essa impressão mesmo que esses recursos não estão sendo bem utilizados. Então, eu entendo que poderia ser feito, né, um espaço aqui nessa audiência, um espaço aqui nessa Câmara, nessa casa, para que tivéssemos, né, uma audiência pública ou uma audiência aí de prestação de contas sobre essa área da assistência. Por conta disso, a minha tendência é votar contrário, porque a gente não tem ainda todas as informações que, de fato, um projeto como esse vai beneficiar. Sendo que eu já tenho muita dificuldade em votar em qualquer projeto que signifique aí a privatização, a terceirização dos serviços públicos, porque a gente sabe que esse tipo de projeto não vem aí atender a população mais vulnerável, mas vem atender aos empresários, aos interesses que não é da população trabalhadora, da população pobre, da população, enfim, que mora na periferia e que necessita de serviços públicos e de qualidade. A terceirização na história aí do Brasil, ela não favoreceu o povo trabalhador. Então, eu tenho todas essas questões que eu apresento aqui como elementos para o debate, e o meu voto será contrário a esse projeto. Ok, vereador.